Hoje, o nosso mergulho é em um daqueles assuntos que faz qualquer profissional sentir aquele frio na espinha. Pois é, do estagiário até a diretoria. Exatamente. Estamos falando do terror crônico do mundo corporativo, que é a gestão de desempenho. O famoso calcanhar de Aquiles das empresas, né? É, tipo isso. E a ideia hoje é destrinchar os conceitos daquele material central sobre liderança, o texto 16 Gerenciando o Desempenho. Seja um amante, não um odioso. Um título excelente, diga-se de passagem. Muito bom. E a missão aqui é entender como transformar essa obrigação que, convenhamos, todo mundo detesta, Uhum. transformar isso na ferramenta mais poderosa de um ambiente de trabalho. E a premissa de partida para essa conversa toda é, na verdade, uma definição de liderança que muda totalmente o jogo. Qual seria? A ideia de que o verdadeiro trabalho de quem gerencia não é fazer o trabalho em si, mas sim fazer com que pessoas comuns realizem feitos extraordinários através de outras pessoas. Nossa, é uma ideia muito forte. Sim. Mas na prática a gente sabe que a teoria é bem diferente. Certo, vamos desvendar isso. A dura realidade que a gente vê nos corredores das empresas é que a avaliação de desempenho tradicional é universalmente odiada. Totalmente odiada. Não é só um desconforto passageiro, sabe? É uma aversão profunda que contamina o clima da empresa inteira. O que é fascinante aqui é o imenso paradoxo que essa versão toda cria. Como assim? Pense na ironia da situação. Toda a literatura moderna de negócios diz pra gente que a atividade número um, o coração absoluto da liderança, é focar no desempenho e no desenvolvimento da equipe. Sim, é o que todo livro diz. Exato. E, no entanto, a engrenagem mais importante dessa máquina toda é exatamente aquela que as pessoas têm mais medo de tocar. É um elefante na sala. Exatamente. Acaba sendo um cenário onde líderes e liderados evitam ativamente o processo até o último minuto possível. Geralmente quando o RH manda aquele e-mail automático, né? Aquele e-mail em negrito cobrando o preenchimento dos formulários anuais. E as raízes desse ódio coletivo são fascinantes porque misturam mecanismos básicos de defesa psicológica com um modelo estrutural que, francamente... Já nasceu quebrado. Isso, já nasceu quebrado. Pois é. Vamos falar sobre a anatomia desse ódio, então? Começando por quem senta na cadeira de quem é avaliado. É a pior cadeira. Com certeza, porque ninguém acorda animado pensando, que ótimo, hoje eu vou sentar numa sala fechada por 1 hora para ouvir uma lista detalhada dos meus defeitos. Ninguém faz isso. A gente sabe como é. Imagina a cena clássica da sala de espera do RH, ou aquele link de vídeo que a pessoa clica já com as mãos suando. O coração acelerado. É. E existe uma frustração enorme com padrões vagos. Uhum. A pessoa trabalha o ano inteiro, se dedica, e no fim sente que a nota final dela depende muito mais se o chefe simpatiza com o estilo dela do que com as entregas reais. É a velha percepção de que a avaliação mede a afinidade, não a competência de fato. Exato. E tem uma citação do Norman Vincent Peale nesse contexto que resume perfeitamente essa nossa fragilidade. Essa citação é genial. É muito boa. Ele diz assim, preferimos ser arruinados pelo elogio a sermos salvos pela crítica. Essa frase do Peale é a chave para entender o comportamento humano no trabalho. Explica um pouco mais pra gente. Claro. Nós operamos instintivamente protegendo o nosso ego. Um feedback corretivo, mesmo quando é vital para a sobrevivência da nossa carreira, ele é processado pelo cérebro quase como uma ameaça física. Como se a gente estivesse sendo atacado ali na hora. Exatamente. A gente prefere o conforto quentinho de um elogio vazio, a famosa técnica do sanduíche de feedback, sabe? O sanduíche de feedback, todo mundo conhece. Onde a pessoa te elogia, joga uma crítica dura no meio e termina com outro elogio genérico que ninguém leva a sério. Só pra aliviar a tensão. Isso. A mente humana prefere essa validação ilusória do que a dor aguda de admitir uma falha. Mesmo que essa falha seja o único degrau para o crescimento profissional dela. Exato. Mas a culpa não é só da fragilidade de quem ouve a crítica. O lado de quem aplica a avaliação também vive um drama bem complicado. Não é fácil estar do outro lado da mesa. Quem gerencia odeia o processo com a mesma intensidade. E por que odeiam tanto? É porque toma muito tempo? O tempo é a desculpa oficial, né?
A gestão intermediária, principalmente, está sempre sobrecarregada, apagando incêndios operacionais. Uhum. Vivendo no limite ali. Mas o buraco é mais embaixo. O peso emocional é gigantesco. Ninguém gosta de brincar de Deus. Verdade. Ou de vestir a toga de um juiz implacável para decidir o destino financeiro ou a carreira de alguém. É muita responsabilidade. Muita. E além disso, existe uma síndrome do impostor muito real aí no meio. Como assim, síndrome do impostor no líder? Sim. Muitos líderes lá no fundo sentem que não acompanharam a equipe de perto o suficiente para fazer uma avaliação justa. Ah, faz sentido. Porque como é que você julga o ano inteiro de um profissional baseando só no que você lembra dos últimos 30 dias? É impossível. A memória falha. Com certeza. Então, o gestor entra na sala se sentindo uma fraude e o funcionário entra na sala se sentindo atacado. É a receita perfeita para a paralisia total. É um teatro corporativo onde todo mundo finge que está extraindo algum valor. Perfeito, um teatro. Mas é aí que a gente vira a página. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Opa, vamos lá. Porque a proposta desse material que estamos analisando não é simplesmente ajustar o formulário do RH. Não é mudar a fonte do documento. Exato, ou mudar a escala de notas de 1 a 5 para uma escala de cores, nada disso. A proposta é implodir esse modelo e adotar 3 mudanças fundamentais de mentalidade. 3 viradas de chave cruciais. Isso. 3 viradas de chave para que quem gerencia deixe de ser um odioso da avaliação e passe a amar o processo. E a primeira mentalidade já bate de frente com o modelo tradicional, que é o fim do foco punitivo. Ou seja, o objetivo principal não pode ser apontar o dedo ou focar só na deficiência da pessoa. Exato. A gestão de desempenho não pode ser um tribunal administrativo para decidir quem é demitido ou quem ganha aumento. Mas, claro, o mundo real tem casos crônicos de baixo desempenho que vão exigir processos disciplinares. Com certeza tem. Mas isso é exceção, não a regra. Quando o foco da liderança é caçar erros, você simplesmente cria uma cultura de medo na empresa. Faz todo sentido. As pessoas param de inovar, param de dar ideias. Param de arriscar. Porque quem tenta algo novo corre o risco de errar e ter isso anotado lá no seu cadastro negativo anual. O famoso caderninho do chefe. Então, a mudança de mentalidade é radical. A liderança precisa atuar ativamente para flagrar as pessoas fazendo as coisas certas. Mudar a lente, né? E tem uma analogia genial que foi trazida nas fontes a partir de uma sessão da Tatiana sobre atendimento ao cliente. Ah, essa analogia é fantástica. A ideia é aplicar os princípios do atendimento ao cliente de luxo, digamos assim, para a própria equipe. Exatamente. Ou seja, a liderança passa a tratar o funcionário com o mesmo nível de suporte, escuta e dedicação que a empresa exige que seja dado aos melhores clientes. É uma quebra de paradigma. Mas peraí, deixa eu bancar a advogada do diabo um pouquinho aqui. Fique à vontade. Quando a gente fala em tratar a equipe como cliente, isso não soa um pouco como mimar o profissional? É uma dúvida comum. Porque, tipo, o cliente tem sempre razão, né? Então a liderança não pode mais cobrar prazos rígidos ou excelência. Como fica a cobrança real de resultados nessa dinâmica de atendimento ao cliente interno? Essa é uma confusão muito compreensível, mas tratar como cliente não significa baixar a barra de exigência ou passar a mão na cabeça de ninguém. Certo. Pelo contrário, pense no melhor serviço de atendimento ao cliente que você já experimentou na vida. Tá, pensando aqui. O que eles fazem? Eles antecipam as suas necessidades, removem os obstáculos do seu caminho, Sim, facilitam tudo. garantem que você tenha as melhores ferramentas possíveis e resolvem os problemas rapidamente para que você tenha a melhor experiência. Verdade. Traduzindo isso para a liderança, o gestor não está lá para paparicar a equipe, ele está lá para ser o maior facilitador do sucesso dela. Seria como perguntar: o que está bloqueando o seu projeto hoje e como eu posso remover essa pedra do seu caminho? Exatamente, é um suporte proativo. E quando você oferece esse nível de serviço e estrutura para a sua equipe, a cobrança por resultados de excelência se torna absolutamente natural e justa. Porque não tem mais desculpa, né? Você deu todas as condições para que o extraordinário aconteça. Exatamente. Você tirou o atrito. Faz todo sentido. Não é sobre ser leniente, é sobre pavimentar a pista antes de exigir velocidade. Gostei dessa frase. Isso nos leva direto para a segunda mudança de mentalidade, que é, na minha opinião, a mais libertadora de todas. A morte do evento anual. Exato.
O modelo de avaliação formal, que acontece só uma vez a cada 12 meses, tem que acabar. Se conectarmos isso ao cenário maior, a ideia de avaliar alguém apenas uma vez por ano é uma falha de design absurda. É quase cômico se não fosse trágico. Sim. Imagina tentar navegar um navio assim. Você sai do porto e viaja com os olhos vendados por 364 dias. Meu Deus. Aí no último dia do ano você tira a venda, olha para o mapa, descobre que está no oceano errado e grita com a tripulação porque a rota desviou lá em fevereiro. É insano trabalhar assim. Totalmente insano. O feedback precisa ser dissolvido na rotina. Tem que ser contínuo, natural e integrado ao trabalho diário. É a velha ideia do microfeedback, certo? Isso, microfeedback. Mas vamos colocar os pés no chão. A gente sabe que quem nos escuta tem noção de que a rotina de um coordenador, de um gerente, é caótica. É, apagando incêndio o dia todo. Eles já reclamam que não tem tempo para fazer uma avaliação por ano. Sim, eu escuto muito isso. Funcionar mais umas 10 horas de reuniões na semana dela. Como isso funciona na vida real num dia de terça-feira lotado de demandas? A grande sacada é que feedback contínuo não é agendar reuniões formais no calendário. Não é Mona Invite. Não. É o ajuste de rota de 3 minutos. É o gestor que, ao sair de uma reunião de apresentação com o cliente, vira para analista no corredor ou manda uma mensagem rápida, Dizendo o quê, por exemplo? dizendo algo como: a forma como você contornou aquela objeção do cliente no slide 4 foi perfeita. Continue fazendo isso. Mas na próxima, tenta resumir um pouco mais a introdução. Olha só. Pronto. Isso foi uma gestão de desempenho completíssima. Demorou o quê? 3 minutos. E tá fresco na memória de todo mundo. Exato. Não ofende o ego porque é específico e no calor do momento. E o mais importante de tudo, O quê? dá a chance do profissional melhorar no dia seguinte, e não no ano seguinte. Genial. Quando a liderança é acessível e tá presente nessas pequenas interações, o medo da avaliação simplesmente evapora, né? A familiaridade mata a ansiedade. É uma mudança de postura brutal. É sair da figura do juiz que dá a sentença e assumir a figura do treinador que fica na beira da quadra corrigindo o posicionamento durante o jogo. É a melhor definição. E quando você une essa postura de facilitador com o feedback contínuo, você prepara o terreno para a terceira mentalidade. Que é onde a magia acontece. Sim, a gestão de desempenho deixa de ser uma obrigação burocrática e se transforma no verdadeiro motor de uma cultura de alto desempenho. É aqui que a justiça, de fato, entra no ambiente de trabalho. E a justiça é o pilar absoluto da satisfação. A gente fala muito sobre engajamento, retenção de talentos. Sim, só as palavras da moda. Mas nada destrói mais o engajamento do que um ambiente onde o baixo desempenho é tolerado e o alto desempenho é ignorado. É frustrante demais. Demais. A cultura de excelência não é construída com discursos bonitos na parede da empresa. Ela é construída na forma como a empresa define as metas de forma clara e principalmente na consistência com que ela reconhece e recompensa quem realmente faz a diferença. E aqui entra um conceito muito prático que inclusive é uma semente plantada por um especialista nas fontes chamado Ray, que aprofunda isso nas questões de recompensa. Sim, o trabalho dele é excelente sobre isso. O foco tem que ser em recompensar os chamados fazedores, os famosos doers em inglês. Mas vamos dar um passo atrás e traduzir isso. No dia a dia corporativo, o que separa um verdadeiro fazedor daquele funcionário que só bate ponto e cumpre tabela? É uma ótima pergunta. Porque muita gente confunde estar super ocupado com ser um verdadeiro fazedor. Perfeito. Estar com a caixa de e-mail zerada não faz de ninguém um fazedor. O doer não é quem faz mais esforço bruto, é quem gera mais impacto. Me dá um exemplo prático disso. Vamos imaginar a Maria, uma analista de logística. O funcionário comum vê que um fornecedor atrasou, manda um e-mail cobrando e cruza os braços dizendo, bom, fiz a minha parte. Ah, o famoso tá com eles agora. Exatamente. A Maria, a verdadeira fazedora, percebe o atraso, aciona um fornecedor alternativo, garante a entrega no prazo estipulado e depois ainda sugere um ajuste no contrato original para que isso não se repita. Ou seja, ela não relata o problema, ela resolve e melhora o sistema. Exato. O grande desafio estrutural é como a empresa identifica e recompensa a Maria de forma justa. Aí que tá.
Porque no modelo antigo, aquele anual, a Maria só seria lembrada meses depois. Isso se fosse lembrada. Pois é, talvez o chefe nem lembrasse desse episódio específico dela salvando a pátria. É por isso que as 3 mentalidades estão totalmente interligadas. Você só consegue identificar e recompensar objetivamente os fazedores se você abandonou o foco punitivo e adotou a observação ativa contínua. Fica tudo amarrado. Sim. Quando as recompensas, sejam elas financeiras, de autonomia ou de promoção, estão diretamente ligadas a esse desempenho real e observável no dia a dia, a cultura inteira se eleva. A ambiguidade some do mapa. Some. As pessoas passam a entender claramente que o que garante o reconhecimento não é a política de corredor, mas sim o ato de agir, fazer acontecer e entregar excelência de forma consistente. Então, o que tudo isso significa? Para quem está acompanhando a nossa análise, seja alguém lá na diretoria tentando reformular a cultura da empresa, Ou alguém na linha de frente que sofre a cada ciclo de avaliação, exato. A grande lição é que dá para hackear esse sistema. Mudar a abordagem elimina a ansiedade e desativa as defesas psicológicas. o processo deixa de ser aquele tribunal tenso e se transforma em uma sessão contínua de coaching e suporte mútuo. E a grande ironia, a virada fantástica disso tudo, é que a atividade que hoje é a mais evitada tem o potencial genuíno de se tornar a parte mais gratificante do trabalho da liderança. Que é ver o desenvolvimento palpável das pessoas da sua equipe. A síntese profunda, então, é que o modelo tradicional falha porque tenta gerenciar o passado. Uma avaliação anual é um atestado de óbito sobre o que já aconteceu. Você não muda mais nada. Já o modelo de observação contínua, o foco no atendimento ao cliente interno e o reconhecimento constante são ferramentas para construir o futuro. E investir tempo nessas micro-interações diárias não é uma interrupção do trabalho do líder. Não mesmo. Isso é o trabalho. É a materialização daquela premissa inicial de servir como a ponte para que pessoas comuns alcancem aquele nível extraordinário de entrega. É uma mudança de paradigma que devolve a humanidade para dentro do escritório, resumindo os nossos pontos de ouro da conversa de hoje. Vamos lá. O caminho passa por aposentar definitivamente a toga de juiz que desce do pedestal uma vez por ano só para apontar falhas. Com certeza. No lugar disso, entra o guia, o treinador presente no cotidiano. Adota-se essa lente brilhante de enxergar a própria equipe como clientes de altíssimo valor. Oferecendo suporte proativo em vez de críticas tardias. É através desse serviço diário e do reconhecimento focado em quem realmente faz a roda girar que a excelência se torna o padrão, e não a exceção. Isso levanta uma questão importante. Qual? Se a gente assumir que o ápice da gestão de desempenho é realmente esse modelo de atendimento ao cliente, onde a liderança acorda todos os dias pensando em como servir, facilitar e remover os obstáculos da equipe, Certo. como as estruturas de poder mudariam se essa rua fosse oficialmente de mão dupla? Nossa, como assim? Imagine se, de forma fluida e diária, a equipe também avaliasse os seus líderes usando exatamente essa mesma métrica. Um microfeedback contínuo sobre o quanto a liderança está, de fato, facilitando o trabalho ou criando gargalos. Uau! Será que a cultura definitiva de alto desempenho, aquela onde o medo não tem espaço, exige que essa mentalidade de coaching e suporte flua em todas as direções de forma ininterrupta e transparente? Fica a provocação para o nosso cenário futuro. Uma reflexão que daria um mergulho profundo por si só. É o tipo de provocação que bagunça, no bom sentido, tudo que a gente acha que sabe sobre hierarquia. Com certeza. De um dos maiores tabus do mundo corporativo. Deixamos essa ideia de uma liderança avaliada pelo nível de atendimento que presta a equipe para ser digerida. É um excelente tema para se pensar durante a semana. Até a próxima análise profunda da nossa audiência, sempre transformando o que é complexo em conhecimento claro, acessível e pronto para ser aplicado. Um abraço e até lá!